O candomblé e a umbanda, apesar de suas semelhanças, possuem origens diferentes. Os candomblencistas tiveram origem africana. A religião foi trazida para o Brasil pelos escravos no final do século XVI. Já a umbanda é uma religião propriamente brasileira, marcada pelo forte sincretismo entre o catolicismo, as religiões afro-brasileiras e o espiritismo. O simples fato de pertencer a uma religião afro, participar de um culto e se cercar de símbolos e vestimentas que a representem, já vira motivo para ser vítima de violência. Os casos de denúncias de intolerância religiosa por meio de discriminação têm crescido cada vez mais nos últimos anos. Eu estava dentro de um ônibus, numa noite, indo para o meu terreiro, em Água Fria, o Ilê, Manjaogunté, a casa de meu pai, Paulo Braz, e de minha mãe, Lu, para organizar uma festa de Jurema lá, para Malunguinho. Tava com a haste de cana bem grande na mão, mas estava vestido normal, sem nenhum adereço da religião, a não ser esse colar daqui, que é um colar da Jurema Sagrada, um colar de Malunguinho, que tem um signo Salomão. E eu acho que ele viu esse colar no meu pescoço e começou a proferir um discurso, esse vendedor de produtos, de açaí, acho que picolé, alguma coisa, a proferir um discurso racista, totalmente intolerante contra o candomblé, dizendo que a religião é coisa do diabo e que atrás daquela estação Xambá haveria um terreiro muito famoso, que lá teria um negão pai de chiqueiro, um pai de santo que era um negão pai de chiqueiro, que no caso é pai Ivo do Xambá, um sacerdote muito respeitável de nossa tradição em Pernambuco. Aí quando eu já tinha escutado tanta coisa, eu sentado bem naquela cadeira do meio, no ônibus, não tem um corredor, tem uma cadeira que fica no meio, que dá de frente, estava de frente para ele, o ônibus ainda estava sendo cheio, as pessoas ainda estavam entrando e tal, embora que já tivesse bastante gente. Aí não suportei, ouvi tamanho desrespeito como sacerdote da nossa tradição e decidi intervir com ele. E disse em voz alta dentro do ônibus, pai de chiqueiro não, na sua igreja pode até haver um pastor de chiqueiro. Mas aqui atrás existe um sacerdote que merece muito respeito e que chama-se Ivo. Inclusive é por causa desse terreiro que essa estação tem esse nome, Xambá, se vocês não sabem. Pronto, bastou dizer isso que a confusão foi generalizada dentro desse ônibus. Inclusive existiam outros evangélicos e evangélicas dentro do espaço, que começaram a me agredir de forma verbal. Ele até sugeriu, que ia bater e tudo mais. E até disse assim que um ungido do Senhor, o demônio não toca. Querendo dizer que se eu fosse tocar nele, eu não ia conseguir. Ele podia tocar em mim, mas eu não ia conseguir tocar nele, Aí, proferiu várias palavras, dizendo que eu era um Illuminati do Satanás, porque eu estava rebatendo, rebatendo todos aqueles argumentos racistas que eles estavam dando ali. Do Satanás! Grande equipe de poder! Grande equipe de poder! De terra! Treva! E vamos chorar! Vai ser rigidamente! Vai ser fogo! Porque o sangue de Jesus tem poder! Aí começou uma celeuma imensa dentro do ônibus, chegando até mulheres evangélicas se manifestar com o Espírito Santo, falarem em línguas, e foi uma gritaria generalizada, uma confusão, e ele gritando. E no pouco momento de lucidez que eu tive assim perante uma situação tão difícil dessa, eu ainda consegui pegar o celular mesmo tremendo um pouco, porque eu estava com uma raiva tão grande e me sentindo tão oprimido ali. Aí peguei o celular e gravei uma cena curta, onde o cara mesmo não aparece, porque a mulher que fala algumas coisas, ela tomou a conta, ela é uma senhora um pouco, de um corpo mais robusto. Aí ficou na frente, ela até diz assim, não, já é Deus, vai queimar, não sei o que, querendo dizer. Aí depois, quando ela viu que eu estava filmando, ela mudou o discurso, disse que Deus respeita. É notório quanto a história de luta contra o preconceito vem sendo enfrentada por seguidores das religiões afro-brasileiras. Muitos dos casos dessa intolerância acontecem no âmbito familiar. A gente espera de tudo de todos, mas não de um parente da gente, no caso. E meu sobrinho, que aceitou uma determinada religião, para uma determinada religião,
E hoje ele morava comigo, vivia comigo tudinho, e hoje ele está casado, está com a esposa dele, tem filho tudinho, mas por conta dessa religião que ele se encontra, não é? Ele deixou de vir na minha casa, inclusive deixou de vir na casa da mãe dele, alegando que na minha casa era cheio de demônios, quando na realidade nós não cultuamos demônios, nós cultuamos ancestralidade, não é? Divindade, orixás que vem uma religião que vem da África, não é? Na qual a gente ama, não é? A gente se dedica à prática da religião de matriz africana, na qual os escravos trouxeram para o Brasil. Então é muito triste para nós, porque a gente sabe, a gente espera das pessoas lá fora de uma determinada religião que vocês conhecem, vocês sabem que acontece muito isso, mas dos nossos familiares nunca. O governo do estado possui uma coordenadoria de igualdade racial que tem como objetivo viabilizar diretrizes de enfrentamento ao preconceito, racismo e intolerância religiosa. Olha, o governo, com a criação dessa coordenadoria, teve um avanço muito grande, não é? Quando ele escolhe os secretários que tenham tamanha sensibilidade para lidar com algo tão sério e tão doloroso quanto o racismo. No empoderamento de mulheres, nos organismos, a coordenadoria não se restringe apenas ao Recife. Ela está em outros municípios, como Olinda, como Jaboatão, como Paulista. É verdade que nós que fazemos esta coordenadoria no governo temos um encontro com as demais no fortalecimento, no empoderamento. Não que sejamos os donos da verdade, mas é uma forma de nos organizarmos quanto sociedade negra. Bom, então dentro desse contexto de que tudo tinha que ser demonizado, que tudo tinha que ser expurgado, considerado desumano, tanto é que o negro e a negra eles eram considerados objetos nesse período histórico, instituiu-se na mentalidade, né, do mundo do branco e da sociedade, consequentemente brasileira, o racismo, que se consolida exatamente por essa dificuldade humana de você amar o outro, né? De você respeitar o outro. Ela simplesmente coloca o negro em uma situação, e o indígena, e até mesmo os ciganos também, que são povos que sofrem muito racismo, em um lugar na sociedade que é um lugar inferior. É um lugar do não merecimento, um lugar, do não estar. Porque quem herdou a Casa Grande herdou os bens da Casa Grande. E automaticamente quem herdou a senzala herdou a exclusão social. Então isso reverbera até os dias de hoje. E obviamente tutelado pelo cristianismo. Né? O cristianismo, como religião predominante na nossa sociedade, ela tem uma culpa histórica nesse contexto. E se mantém até hoje, né? Nos lugares de poder. Tanto é que os grandes templos, as grandes instituições, os grandes centros de caridade, os grandes hospitais de caridade são da Igreja Católica. E os evangélicos estão tentando caminhar nessa mesma trilha para talvez chegar no mesmo patamar de poder que os católicos. Então, isso causa desigualdade social, coloca o negro e a negra no mesmo lugar que queriam há 131 anos atrás, quando foi abolida a escravidão. As igrejas evangélicas, elas vêm hoje tentando ocupar esse espaço na política e para financiar e promover mais ainda esse racismo que se rasteja pela história
sujando a história da humanidade, né? Porque o racismo foi muito cruel, é ainda algo que leva inúmeras pessoas ao óbito, à morte, porque o genocídio da juventude negra está aí. Os presídios estão lotados de pessoas negras. Aí você, na sua santa ingenuidade, pode até dizer assim, ah, tem brancos lá também. Se de 10 tiver 2 brancos, é muito. Pode-se levar em consideração de que a causa motivadora dessa perseguição sofrida pelos praticantes das religiões afro se dê pelo fato histórico. Então a gente tem que pensar, inclusive, na questão histórica, né? Por que existem várias religiões no Brasil? Por que existem esse preconceito com a religião afro? Né? Então tem a ver com a chegada dos escravos, né? Com o preconceito em relação ao povo negro e com preconceito em relação à manifestação, né, das religiões que vieram com esse povo há anos e anos, né, da África e que foi se perpetuando por muito tempo. E se a gente pensar, a escravidão ela é muito recente no Brasil. Então a gente ainda tem muito resquício desse preconceito, né, que é um preconceito fundamentado em ignorância, porque as pessoas não procuram saber sobre essa religião, o que é que essas religiões pregam. Então a gente termina se apegando num preconceito que vem muito distante, que vem de nossa história. E a gente não procura entender o que é isso. E além disso, se a gente pensar no mundo inteiro, existem, né, preconceito entre as religiões, esses conflitos entre religiões diferentes. Né? As pessoas entendem que a sua religião significa mais do que a outra, ao invés de se apegar na sua fé pessoal e relativizar a fé das outras pessoas. Pela perspectiva da psicologia social, né, que estuda as mentes de forma geral ao longo da história e do tempo, eu acho que é uma questão de inconsciente, de poder, né? Também o ser humano tem muito isso, um jogo de poder, né, de grupos contra outro, né, de exercer aquilo que ele acha o que é correto para ele. Então eu acho que é uma forma de preconceito, mas é uma forma de poder também, de se impor sobre outro grupo social. Somos uma religião de resistência, né? Não é à toa que essa religião vem antes de Cristo e nós estamos aqui com o mesmo fôlego, com a mesma vontade, com a mesma determinação, com a mesma garra. Porque é isso que tem que ter o ser humano. O ser humano é isso. O ser humano vem à Terra para isso, para ajudar as pessoas. Então, se você veio para ajudar as pessoas, você tem que ser mais forte do que as coisas que querem te derrubar. No crime de racismo, onde tem a lesão, não só a lesão física, mas outra forma de lesionar, deixando a pessoa com medo, com baixa estima, assumindo algo que ela não é, que negro ser negro não é bom, não há beleza entre as mulheres. Isto é crime. É você extirpar do outro a sua autoestima. É você querer que o outro extirpe da sua essência. É incutir na cabeça de um negro, de uma negra, que ele é inferior e que ele não pode propagar a sua fé. Abrindo vereda nesse caminho. 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 Abrindo vereda nesse caminho.
vereda nesse caminho.